Deus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5, versículo 25. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 25. Diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês que a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Eu me propus já há alguns domingos a compartilhar com você sobre Jesus, sobre quem é Jesus. O Jesus do relacionamento, o Jesus do dia a dia, o Jesus que é arrancado da nossa consciência de divindade, Jesus que nós passamos a conviver diariamente com Ele e experimentar da bênção que é viver diariamente com Jesus. Tirar Ele do aspecto da divindade que nós fazemos os nossos cultos na expectativa de que, se Ele gostar do culto, Ele abençoa. O Jesus da divindade que mede a gente pela oferenda que ofertamos, pelo culto que fazemos, pela música que cantamos, pela vida correta que vivemos. Então, Ele olha para nós e diz assim: oh, legal, gostei, vou te abençoar. Isso é o relacionamento com a divindade, e não é isso, nunca foi isso. Nunca foi isso. Jesus nunca se propôs a ser esse para nós. Jesus é o Jesus da relação. Jesus é aquele das coisas ordinárias, não extraordinárias. Jesus do cotidiano, do dia a dia, não das excepcionalidades. Jesus do que é comum, do dia a dia. Aquele do almoço, da janta, do café da manhã. Esse Jesus, quando nós decidimos viver perto dele, naturalmente, em algum momento da nossa vida, nós nos surpreenderemos, porque viver com ele é exatamente como os discípulos viveram, como eu usei o texto como base dessa série de pregações, onde Jesus comia com eles, almoçava com eles, jantava, vivia o dia a dia, até que um belo dia, numa tempestade, ele levanta e acalma a tempestade. Mas ele estava no barco, ele estava lá, dormindo, num relacionamento comum. Eles não precisaram ir para a ponta do barco, no mar bravo, e começar a berrar para um Jesus que estava longe. Ele estava no barco. Eles não tiveram que berrar, pedir socorro. Jesus, filho de Davi. Sabe quem fez isso? O cego Bartimeu. Ele estava longe. Ele teve que gritar. E a gente aprendeu talvez a viver com Jesus dessa forma. Ignora ele no dia a dia. Quando passar uma necessidade, grita por ele, para ver se ele ajuda. E aí, como a gente, por viver longe dele, vive uma vida meio de qualquer jeito, começa a berrar, desesperado, para ver se ele ajuda. Não é bênção isso. Não é bênção. Bênção é o arroz e feijão do dia a dia com ele. E num belo dia, numa dificuldade, ele simplesmente está ali. E a gente diz: ô Jesus, eu estou mal? Está vendo? Não. E ele vem e acalma, porque ele está ali. E a gente diz: nossa, uau, que legal, esse que passa os dias comigo, esse que eu considero na minha vida cotidiana, esse é capaz de fazer isso.
Esse convite que eu estou fazendo a vocês todos os domingos, a gente sair desse relacionamento distante de alguém que no meio de uma situação difícil berra para ele por socorro, como se ele não estivesse ali do lado. O relacionamento que eu quero e a vida que eu quero convidar vocês a fazer parte, a participar, é uma vida onde Jesus está presente sempre. Jesus é aquele que à mesa, aquele irmão mais velho, que à mesa nos constrange quando a gente deixa a comida no prato. Sabe? Aquele Jesus, aquele irmão mais velho ou o pai, né, que a gente está comendo, e aí serve um monte de comida, e aí termina de comer, empurra o prato cheio de comida. Fez errado, fez ou não fez? Lógico que fez. Aí vai ouvir assim, ó, não é legal isso aí. Se tem gente passando fome, sabia? Tá deixando esse monte de comida no prato? Tem gente passando fome. Entendeu? Esse Jesus que nos abençoa, nos constrange. Ele está tão perto, ele está tão perto, que ele nos constrange. Sabe quando você tem uma atitude errada, equivocada? Como é que é para você? Quando você faz uma coisa errada, como é que é para você? É tudo certo ou gera um constrangimento? Se constrange, é porque provavelmente Jesus está perto, o Espírito Santo está perto. Se não constrange, talvez ele esteja longe. Eu quero que vocês entendam que essa série de mensagens é para a gente trazer Jesus para perto, no relacionamento diário, todo dia, ele perto, ele perto, ele perto. Mas é tão comum, é normal, é comum. Jesus ali perto, todo dia, até que acontece uma coisa. Aí quando acontece uma coisa, Jesus está ali e inevitavelmente, quem tiver essa vida com ele, vai chegar ao ponto de dizer o que esses discípulos disseram. Quem é esse que é capaz de fazer isso? É Jesus. Nesse texto aqui, a palavra diz que havia uma mulher que há 12 anos sofria de uma doença incurável. Na época incurável. Ela vivia com uma ansiedade, ela vivia angustiada. Ela, diferente de hoje, que quando nós vamos no médico, ele faz todos os exames e diz assim, não tem cura. E aí a pessoa pelo menos tem uma resposta. Ela não tinha a resposta, ela vivia atrás de uma cura sem saber se tinha ou se não tinha. Ela já tinha gastado tudo que tinha, ela já tinha destruído o seu emocional. Hoje nós não vamos encontrar pessoas dessa forma hoje aqui, em doenças físicas. Muito raro você encontrar alguém que há 12 anos sofre de uma doença física sem ter uma resposta. Mas você vai encontrar muitas pessoas com doenças emocionais que estão há anos vivendo assim. 12, 20, 30. Que vivem com uma dor exatamente como um fluxo de sangue. Sangue é vida. Esvai vida toda hora, a pessoa vive carente de vida. A vida vai embora. Não tem uma vida plena, não tem paz plena. Casamento não é pleno, é um alto e baixo, eterno alto e baixo. A vida inteira é um alto e baixo. Já procurou resposta em uma série de coisas. Pessoas que já procuraram resposta num monte de lugar, mas não encontraram, continuam assim. Assim estava essa mulher. A vida ia embora, todo o tempo, a vida ia embora. Ela encontra Jesus, e é interessante a maneira que ela encontra Jesus, porque ela encontra Jesus no meio de uma multidão, e a multidão oprimia Jesus, apertava Jesus, ou seja, todo mundo tocava nele. Isso me frustra um pouco, às vezes, quando eu percebo homens se cercando, às vezes, de segurança, homens que se dizem de Deus, cercadinho do profeta. Ninguém chega perto do profeta. Eu só vejo pela internet, eu não vou nesses lugares, porque se um dia eu for, é capaz de eu fazer uma bobagem. Fazer igual a Jesus, chutar tudo para cima, pega aquela gaiola deles lá e jogar no... Aí, irmão, já pensou que legal que ia ser? Eu fico imaginando, às vezes, ia ser bem legal se eu conseguisse fazer isso um dia. Talvez um dia eu faça. Jesus, irmão, é Jesus que está cercado de gente apertando ele, irmão. É Jesus, irmão. Jesus. As pessoas apertam ele, mexem nele. Imagina na época, calorão daquele lugar, sem banho, sem sabonete, sem desodorante, sem perfume. E eles apertavam Jesus e está tudo certo. Jesus estava ali no meio deles. Até que alguém toca ele. Toca. E quando toca ele diz,
alguém me tocou, e os discípulos fazem até uma ironia com eles, dizem assim, mestre, a multidão te aperta, e tu vai falar que alguém te tocou. Ele disse, não, foi diferente. Eu senti que saiu de mim poder, alguém me tocou diferente. Ou seja, por que ela toca diferente em Jesus? Por que todos tocaram e ela tocou diferente? Jesus não olhou para ela, Jesus não falou palavras para ela, Jesus não disse, doença, vai embora. Ela, ao tocar em Jesus, ela recebeu aquilo. E Jesus responde para ela no final que a fé dela tinha curado ela. Ou seja, muito depende de como nós estamos chegando perto de Jesus, e como nós chegamos perto de Jesus, depende da informação que nós recebemos de quem Ele é e o que Ele faz. Quem é Jesus? Quem é esse? Por isso que eu estou querendo responder essa pergunta que os discípulos fizeram, quem é esse Jesus que nós servimos? Eu estou todos os domingos aqui e vou até quando o Senhor quiser, respondendo a pergunta de quem é esse Jesus que nós servimos, que nós vivemos com Ele. O que nós estamos provocando? Observa o texto, quando a mulher diz assim, lá no 29, no 27, quando ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus. Uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma doença incurável, já tinha procurado ajuda em todos os lugares e nenhum lugar tinha solucionado o problema dela. Mas ela ouve falar de Jesus. Ouve falar o quê, irmão? Para ela chegar com essa fé perto de Jesus, o que foi que ela ouviu falar? Porque o que ela ouviu falar determinou o comportamento dela quando tocou em Jesus. O que ela ouviu falar de Jesus, o que moveu ela a ir dessa forma, tocar nele, foi o que ela ouviu falar dele. E ouvir falar de Jesus é diferente de ouvir falar de uma igreja. Não é a igreja, é Jesus. O que faz essas coisas, o que move essas coisas, não é a igreja, é Jesus, através da igreja. É possível ser igreja sem ter Jesus. É possível ser igreja sem Jesus estar nela, é possível. E dentre alguns fatores que determinam se Jesus está na igreja ou não, um deles é que quem encontra Jesus, ele não consegue ficar igual. Não fica o mesmo. Quem encontra Jesus não continua sendo a mesma pessoa, não pode, é impossível. A pessoa pode demorar muito tempo ou algum tempo para mudar o comportamento, mas aqui dentro nunca fica igual. Ninguém fica igual. Ninguém peca igual pecava antes quando encontrou Jesus. Ninguém que encontrou Jesus tranca o perdão em paz. Sempre incomoda. Sempre incomoda. Encontrou Jesus? Se encontrou Jesus, tem mudança. Tem transformação. É obrigado a ter. Senão você não encontrou Jesus. Você encontrou uma igreja legal, encontrou um pessoal bacana, que igreja legal, mas não encontrou Jesus, porque quando encontra Jesus muda a mente, muda a mentalidade. Você pode ter, por exemplo, um perdão para liberar, e aí você, quando encontra Jesus, aquela informação de perdão, de perdoar, de liberar perdão, aquilo entra na tua cabeça, e toda vez que tu cruzar com aquela pessoa, ou pensar nela, Jesus vai dizer assim, então, tem que perdoar, 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 tem que perdoar. Passa um ano, tem que perdoar. O perdão pode demorar para vir, mas a mudança já aconteceu. Porque não tem como encontrar Jesus e continuar igual. Não tem como encontrar Jesus e continuar sendo a mesma pessoa, com a mesma forma de pensar, a mesma mentalidade. Aquele que encontra Jesus, ele muda. Então, um sinal que nós podemos dizer que Jesus está numa igreja é que as pessoas que estão nela, elas realmente estão sendo ou foram transformadas. Dizer que encontrou Jesus e continua igual, a mesma pessoa, mesma pessoa.
Dizer que encontrou Jesus e continuar sendo a mesma pessoa é a mesma coisa que você dizer para mim que foi atropelado por um caminhão e continua tudo certo. Não deu nada. Então o que houve? Fui atropelado por um caminhão carregado. E como é que tá? Não, eu estou bem. Não, então alguém tem uma história mal contada. Tu não foi. Encontrou Jesus? Encontrei. Estou indo numa igreja sensacional. Legal a igreja. E aí? E a vida? Mesma? Ah, é? E a mente assim, e o coração, tudo igual, tudo igual. Igual, Jesus é... Ah, é? Não encontrou. Não encontrou Jesus. É possível ser igreja sem ter Jesus. Agora, a pergunta que eu faço para você é quando nós olhamos para nós, houve de fato uma transformação, nós de fato encontramos Jesus, nós fomos abençoados, o que aconteceu com a gente? Como é que a gente era antes de Jesus e agora, depois de Jesus? Como é que é? Como é que a gente é agora? E aí a pergunta que eu faço para você é, como nós estamos avisando as mulheres do fluxo de sangue de 12 anos sofrendo sobre Jesus? Estamos falando o que para eles, para elas? Falamos assim, então, tem que conhecer minha igreja, é muito legal. Aí a pessoa vai vir aqui e vai dizer assim, legal mesmo, hein? Sensacional. Aí ela vai embora dizendo assim, e ela vai replicando. Escuta aqui, ela vai replicando. Ela vai dizer assim, e aí, encontrei uma igreja legal. Não, a igreja não nasceu para ser legal. A igreja nasceu para manifestar Jesus. Com tudo que ele tem poder de fazer. Transformar, curar, libertar, abençoar, resolver a vida. Tem pessoas que estão há 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos dentro da igreja. E a vida é igual. A vida é a mesma. A mesma vida. Sabe por quê? Porque não encontrou Jesus. Imagina comigo o que essa mulher ouviu para ir com essa fé, irmão. Ela encontra um e um diz assim, eu encontrei um homem chamado Jesus. Eu era cego e agora eu estou vendo. Eu encontrei Jesus, eu era assim, a minha vida era desse jeito e agora é de outro jeito. E ela vai ouvindo isso, ela vai ouvindo isso, ela vai ouvindo isso. Isso vai alimentando a fé dela e ela, irmão, quando ela descobre sobre Jesus, ela vai até ele de um jeito ou de outro. Deixa eu falar para você, quando você ouve falar ou quando você fala para alguém de Jesus, de fato, Jesus e o poder que ele tem, Jesus na capacidade que ele tem de fazer as coisas. Quando você fala de Jesus e não precisa saber muita coisa. A palavra diz que um dia um cego encontrou Jesus e foi curado. Ele foi curado. E aí os religiosos da época, sempre tem o religioso. Os religiosos da época cercaram o cego e começaram a indagar dele. Mas como assim? Como é que foi? Que história é essa? E quem era ele? E de que jeito era? E como é que foi? E de que não sei o quê? E ele diz assim, gente, eu não sei, gente. Eu não sei quem era. Eu não sei quem não era. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego e agora eu vejo. Não sei. Não sei. Eu sei que eu era assim e agora eu não sou mais. Fui numa igreja que me convidaram, não sei que louvor que tem, não sei de jeito como é que é, era até legal, era de um jeito, eu só sei de uma coisa, eu era uma pessoa antes de botar o pé lá. Quando eu entrei dentro, uma coisa aconteceu dentro de mim e até agora está mexendo aqui dentro e eu não consigo explicar. Quando a gente muda o discurso a partir daquilo que a gente experimentou de Jesus, as pessoas começam a ouvir falar, e quando ouvirem falar de Jesus, não importa que fique a 1000 quilômetros de distância. Porque tem pessoas que já procuraram há 12, 13, 15, 20 anos solução e não encontraram. E aí você diz, eu encontrei. Em uma igreja? Não, encontrei Jesus. E o que ele fez? Mudou a minha vida. Mudou como? Era assim, e agora é desse jeito. Me conta mais. Eu era assim, agora sou assim. Eu cheguei lá com um casamento falido, acabado. E eu estou bem. Eu queria me matar, agora não quero mais. Eu estava desempregado, por muitos anos sofrendo, hoje eu estou bem. Eu estava assim, agora estou assim. Eu vivia amargo, sofrendo, reclamando, eu não reclamo mais. Eu enxergo a vida de outra forma. Eu não sei, eu tenho uma coisa dentro de mim que nunca consegui experimentar. Eu tenho alguma coisa, ou mais, eu era doente. E eu sou curado, pode ser um monte de coisa. E se essa pessoa ouve falar isso de vocês, ela vai onde for, não por causa de uma igreja, mas para encontrar Jesus. Nós precisamos, de uma vez por todas, entender que é isso que Jesus faz. A mulher encontra ele, Jesus não olhou para ela.
Jesus não sabia quem era ela, Jesus não conhecia o nome dela, Jesus não revelou o CPF dela. Às vezes parece que a gente fica naquela situação, Jesus tem que olhar para mim, imagina aquela mulher, porque depende do que a gente fala. O que você fala, irmão, de Jesus? Não da igreja, tudo bem, a igreja é uma bênção, está tudo certo. Eu quero saber o que você fala sobre Jesus e de Jesus para as pessoas. Se você falar uma coisa, as pessoas vão entender aquilo. E aí imagina se alguém dissesse para ela alguma coisa e ela viesse ali e ficasse na volta assim, se ele me chamar, ele vai fazer uma coisa por mim. Se ele revelar o meu CPF, então, se ele me chamar pelo nome, é Deus. Vou ficar aqui, quietinho. Fica aqui, estou aqui, Senhor. Olha para mim. Me usa ele. Agora, olhou para mim agora. Imagina se aquela mulher ficasse parada ali, na borda da multidão ali. O que você quer dele? Você quer que ele olhe para você? Ou você crê que ele é poderoso o suficiente para só de passar a mão nele e ele trazer a solução para o que você tem? O que você quer? Você quer resolver o problema? Ou você quer atenção? Quer atenção? Você não precisa de atenção, precisa de solução para o seu problema. E Jesus tem solução. Jesus é aquele que ele tem o poder de mudar, de fato, para sempre, a tua vida. Jesus tem o poder de fazer coisas inimagináveis, se você crê nisso. Ela acreditou, alguém falou para ela que ele fazia, e ela disse, então tudo bem, eu vou atrás disso, eu quero. A informação que passaram para ela foi tão poderosa que ela, depois de 12 anos, não disse assim, não, eu já procurei, eu já fui num monte de lugar, eu já fui na igreja, eu estou igual, eu já fui num monte de lugar, não adianta nada. Ela podia dizer isso, ela podia dizer isso 12 anos, mas quem falou para ela, falou com tanta convicção, que ela mesmo tendo procurado 12 anos, tendo botado dinheiro fora e tudo, ela disse, eu vou para decidir, eu vou para tocar nele. E ela vem e toca nele. Toca nele naquela fé. Foi tanto da fé dela que Jesus falou, a tua fé te curou. Eu senti alguma coisa, saiu de mim alguma coisa, alguém me tocou diferente. Tem pessoas que estão aqui a vida inteira, e talvez você fique aqui a vida inteira, tocando em Jesus, tocando, encostando do lado, canta, oh glória a Deus, louva, vem no culto, tá tocando nele, tá do ladinho, colado, grudado nele, Jesus, cabeça no ombro, do lado, mas não toca nele como ele é. Até que um dia, talvez seja esse o dia hoje, até que você toca nele diferente, como é para tocar, e ele olha assim, agora sim, não é sobre estar perto de Jesus, não é sobre essa religiosidade, só estar perto dele, é de estar perto de quem você sabe quem é. Ele é Jesus. Quem é Jesus, irmão? Eu estou disposto a responder essa pergunta, quem é Jesus? Que Jesus é esse? É aquele que tem o poder de que, se nós tocarmos nele com fé, nós termos tudo que nós precisamos, mesmo que nós já tenhamos procurado por 12 anos e não tenhamos encontrado solução. Ele pode, ele faz. Só que você tem que tocar nele diferente. Jesus é aquele que tem o poder de, mesmo sem saber quem você é, mesmo sem conhecer você, se você toca nele, ele tem o poder de fazer. Eu vi. Encontrei uma mulher uma vez com uma filha de 8 anos. E ela disse assim, que a menina tinha 2 anos quando caiu na piscina. Tinha 2 anos. Ela caiu na piscina, a mulher não sabia de igreja, nunca tinha botado o pé numa igreja, não sabia nada de religião, de Jesus, de coisa nenhuma. E ela vai para o hospital com a menina morta. E aí, quando a menina vai ali para dentro, ela vai para o corredor e ela contando. Eu vi, ela me contou. E ela vai para o corredor e começa a gritar: Jesus, se tu é de verdade, Jesus dos crentes, se tu é de verdade, salva minha filha.
se tu salvar minha filha, eu entrego minha vida para ti. A menina tinha 2 anos, eu vi ela com 8. Mulher não sabia de nada de igreja, não conhecia crente, não sabia coisa nenhuma, não sabia quem era Jesus, não conhecia nada. Mas ela sabia que Jesus era capaz de fazer. E Jesus, sem olhar para ela, talvez sem saber quem era, ela tocou nele, ela tirou dele o que ela precisava. A menina ressuscitou. Porque esse é Jesus. Jesus está aqui, hoje, aqui, no mesmo lugar. Jesus está à disposição da sua vida, do seu dia, da sua história. Jesus está lá e esperando apenas que você toque nele. Aí você vai olhar assim, mas olha lá, o fulano está na igreja há quanto tempo, está com a vida igual. Olha lá o outro, a vida inteira com igual. Sim, estão tocando em Jesus, mas não estão tocando como você pode tocar hoje. Então hoje é dia de você tocar ele diferente. O que você quer? O que você quer? E ele deixa a lição. Ele deixa a lição. Imediatamente cessou a sua hemorragia. Imediatamente. Imediatamente. Irmão, Jesus é demais, ô César. Imediatamente. Você espera o quê? Tocar nele e ficar assim? Então fica. Lembra do cego? Do Bartimeu? Ele ouviu também falar de Jesus. E ele foi encontrar. Ele tinha uma capa. E a capa era que identificava ele como cego e mendigo. Quando ele vai encontrar Jesus, a primeira coisa que ele faz é jogar a capa fora. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele ia cego, mas ele não voltava para aquele lugar de novo. Jesus já tinha feito? Não. Ele foi com a capa? Vamos ver. Vamos tentar, né, Priscila? Vamos tentar. Se curar, curou. Se não curar, voltemos a pedir esmola. E tá tudo certo. É assim que você chega em Jesus. Vou tentar, vou orar. Se der, deu. Se não der, não deu. Vocês enlouqueceram. Você está falando com Jesus, irmão. Jesus, irmão. Não tem se der, deu. Se não der, não deu. Não existe essa possibilidade de dar, deu, não der, não deu. Não, nós não estamos falando de um médico. Nós não estamos falando de alguém com dinheiro. Nós não estamos falando de um homem. Nós estamos falando de Jesus, irmão. Jesus, Jesus, Jesus. Não tem dar, deu, não der, não deu. Não existe isso, não tem possibilidade. Porque a palavra fala que ele nunca vai virar o rosto para alguém que procura ele. Ele nunca virou as costas para ninguém. Me mostra na palavra, irmão. Me mostra na palavra uma pessoa que procurou ele e ele não olhou para ela. Me diz uma, me diz uma. Me mostra uma. Que chegou perto dele e falou assim, então não quero, diz uma. Não tem dar, deu, não der, não deu. Não tem outra opção. Eu ouvi falar que ele faz e ele vai fazer. Então somente se eu tocar nele. Ela toca nele. E ele diz, alguém me tocou diferente. Mestre, a multidão está cantando, mestre. Multidão está cantando. Olha que culto bonito, olha lá, olha lá. Não. Alguém me tocou diferente. Alguém acreditou em quem eu sou. Alguém foi capaz de crer que se apenas tocasse em mim seria curada. Aleluia. E ela não vai voltar para casa frustrada. Não vai. Aumente as suas expectativas. Se eu tão somente tocar nele. Quem tocou em mim? Então a mulher, ela não conhecia ele, ela fica toda com medo. Ela chega com medo, ela chega assim. Ela chega com medo assim. Fui eu. É que eu tinha um fluxo de sangue.
há 12 anos. Ela conta tudo para ele, a palavra fala que ela conta tudo para ele. E ela diz assim: eu ouvi falar de ti, que tu podia fazer. Então eu vinha no caminho dizendo: se eu tão somente tocar nele, se eu tão somente tocar nele. Eu vim assim pensando. E aí quando eu toquei em ti, a palavra é maravilhosa. A palavra fala que ela sente que exatamente na hora que ela toca muda alguma coisa nela. E ela então conta para ele: então eu toquei em ti, e quando eu toquei em ti mudou. 12 anos que eu procurava por isso, até que eu te encontrei. Pergunta que eu faço para você: Jesus está aqui, irmão. Você vai ficar continuando aí no meio da multidão querendo aí tocar nele de qualquer jeito? É isso? É isso? Você vai ficar de novo na volta dele, ver se ele te olha, se chama o teu nome, se te dá um carinho, se é isso? Ou você vai decidir hoje tocar nele como ele é, sabendo que ele é poderoso para fazer? Então, se ninguém falou para você, então eu estou falando para você. Jesus é poderoso demais. Eu vi o que ele é capaz de fazer, e o meu Jesus é poderoso para fazer muitas coisas. Eu vi ele mudando vidas, eu vi ele transformando histórias, eu vi ele curando enfermos, eu vi ele ressuscitando mortos, ninguém me contou, eu vi ele ressuscitar mortos, eu vi ele arrancar pessoas da boca do Satanás, do diabo, e levar para uma vida abençoada. Eu vi gente com sacos e sacos de remédio, jogar remédio fora. Eu vi gente que depois de conhecer ele, nunca mais fumou uma coisa qualquer, ou se drogou. Eu vi, ninguém me contou. Ele é poderoso demais para fazer infinitamente mais do que a gente pede ou do que a gente pensa. E o melhor de tudo, meu irmão, Jesus está aqui essa noite, e ele pode fazer isso na tua vida, porque ele pode, ele olha, ele vê, ele enxerga. A palavra diz: eu não sou como os outros deuses. A palavra diz que os outros deuses têm olho, mas não enxerga, tem ouvido, mas não ouve, tem boca, mas não fala. Jesus não, Jesus escuta, Jesus vê, Jesus fala, e ele viu você hoje aqui essa noite. Vamos ficar em pé, aleluia. Ele viu você, ele vê você, ele vê, ele faz, ele pode. As pessoas estão vivendo igual há anos, igual. E Jesus dizendo: vai, toca direito. Toca direito. O que você veio buscar? O que você quer? Pega. Toca nele. Eu quero convidar pessoas aqui que precisam tocar Jesus diferente hoje. Pode vir. Pode cantar. Pode vir. Tem pessoas que precisam tocar Jesus, e ele vai tocar você hoje aqui. Não é amanhã não. Não é amanhã, é hoje. Você quer tocar Jesus? Você quer tocar nele? Você quer tocar em Jesus? Eu não sei voltar ao então vem. passado. Toca em Jesus. Não controlo Toca nele. mas eu sei que há uma promessa. Toca nele. Que está Diferente. aqui outra vez. É hoje. Senti, Senhor, É hoje. sou ninguém. Hoje. É hoje. Me encontre outra vez. É hoje, agora, hoje. Desejo ser como tu és. Me encontre outra vez. Senti, Senhor, não sou ninguém. Me encontre outra vez. Desejo ser como tu és. Me encontre outra vez. Por nenhum minuto
desperta. Desperta, Espírito, os ossos secos. O Senhor está O aqui. Senhor está aqui. O Senhor está aqui. Eu vou orar. Eu vou orar. Toque em Jesus. Ele está aqui. O que você precisa? Eu vou vir ali, vou falar com ele, ver se ele faz ou não. Não, esse não é Jesus. Você vai tocar, se você vier assim, você vai tocar igual aos outros. Você vai vir e vai voltar igual. Mas se você decidir que hoje você toca nele e você não volta igual, então a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma. Porque a palavra diz que instantaneamente ela foi curada, na hora. Você veio para cá, joga a capa fora e diz assim: eu vim, eu toquei Jesus e eu não volto para o mesmo lugar. Não volto para o mesmo lugar. Ele não vai me deixar voltar para o mesmo lugar, porque o que eu ouvi falar dele é o suficiente para eu saber que ele é poderoso para fazer em mim. Ele é poderoso para fazer em mim. Vou pedir que a igreja levante os braços, levante as mãos. Levante as mãos. Se você estiver no banco e não teve coragem de vir à frente, coloque a mão no seu coração e comece a falar nele: eu quero tocar em ti, eu quero tocar em ti. Eu não aceito mais essa vida do jeito que está. Eu não aceito mais. Eu já procurei, já bati em portas, já procurei em lugares e não encontrei. É hoje, não é amanhã. Fala pra ele, irmão, não é amanhã, é hoje. É hoje, é agora. Eu quero te tocar agora. Eu não aceito voltar para onde eu estava. Eu não aceito ser como eu era. Eu vou ressuscitar hoje. Eu vou me levantar do meu lugar e não vou voltar igual, porque eu toco em ti hoje diferente. Fala pra ele: hoje eu toco em ti diferente. Hoje eu toco em ti de outro jeito. Hoje eu não volto. Eu não volto pro mesmo lugar. Não volto. É hoje. Quem é Jesus? 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 Quem é Ele? Quem é Jesus? Jesus é aquele que tem o poder de mudar a tua história. Jesus.